Olá, pessoal! Espero encontrá-los, todos e todas, com saúde e ânimo nessa reta final da nossa pós-graduação. Vocês terão que desenvolver um projeto de intervenção e para muitos de vocês será algo simples, né? Principalmente se você já fez uma outra pós-graduação ou um mestrado, né? Então será mais fácil para lidar com essas questões nesse projeto de intervenção. No entanto, muitos estão nessa situação pela primeira vez. Nosso objetivo aqui é ajudá-los da melhor maneira possível. Dessa vez, a gente vai trabalhar a disciplina Pesquisa Aplicada em Educação em Direitos Humanos, que será realizada em conjunto com o TCC. Então, nós teremos dois momentos nessa nossa aula. Primeiro, a gente vai entender a constituição da educação enquanto um campo do saber científico e, na sequência, nós vamos discutir algumas questões que serão importantes para vocês na produção da pesquisa, né? Umas questões mais práticas. Bom, primeiro, compreender como se deu a constituição da educação enquanto um campo do saber científico. Isso é importante para sabermos como chegamos ao ponto de estarmos discutindo e fazendo uma pós-graduação em direitos humanos. Eu não vou me deter no processo como um todo, mas eu acho interessante falarmos da configuração atual, né? Até chegarmos ao ponto que estamos hoje, tratando de temas relacionados ao cotidiano escolar, tivemos momentos específicos que fizeram parte da constituição histórica desse campo de investigação. Alguns autores dividem em 3 períodos, outros em 4, com projetos distintos nesse meio tempo. Mas todos eles colocam a década de 1960 como um período significativo de mudanças. Já sabemos que a década de 1960 é um momento de muita contestação social mundo afora e é um momento importante também para a educação no Brasil. É a partir do fim dos anos 60 e início dos anos 70 que se constituiu historicamente o campo de estudo de História da Educação. Os primeiros programas de pós-graduação no Brasil, eles surgem em 65 e em 69 na PUC, no Rio e em São Paulo, respectivamente. Esses programas de pós-graduação terão uma expansão e uma consolidação na década de 1970. Esse era um período de renovação de perspectivas para a educação e crítica acadêmica que são beneficiadas por revisões historiográficas em curso. As transformações na educação e em outras áreas do saber levam em conta as transformações sociais, levam em conta as demandas que a sociedade está colocando, né? E nesse momento temos a emergência de novos sujeitos, né, que estão aí reclamando os seus direitos. Este momento no Brasil é de completa efervescência política e social. Lembram do que estudamos em disciplinas anteriores? Pois então, essas mudanças sociais é que vão colocar novas questões para a educação. Teremos uma mudança de perspectiva, principalmente porque o país estava, em fins dos anos 80, se redemocratizando. Nos anos 1990, sob outras influências teóricas, houve renovação de leituras e perspectivas em história da educação. Temos aí uma multiplicidade de temáticas, fontes e objetos da pesquisa. Temas relacionados ao gênero, infância, identidades, tempo, disciplinas e formas escolares, modos de ler, métodos de ensino, profissão docente, instituições escolares, periodismo pedagógico e, sobretudo, cultura escolar. E outros, eles cresceram no ambiente acadêmico, né? Esses temas, eles crescem a partir daí. E isso é importante, porque a escola que temos hoje está passando por problemas e por mudanças. E por quê? Porque o mundo está mudando e a escola faz parte do mundo. Dentro da escola, temos uma enormidade de questões sendo colocadas. Tem um artigo interessante, publicado por Luciano Mendes de Faria Filho e Diana Gonçalves Vidal, em 2010, foi publicado na revista EduFoco, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse texto, eles trazem um balanço da constituição histórica do campo da história da educação e sua configuração atual. Esse texto é interessante, eu vou colocar ele na sala virtual. Com relação às abordagens, os autores destacam que nos anos de 1990, muitas abordagens que operam com noções de circulação e apropriação emergiram, ou até mesmo saberes escolares. Isso está relacionado
a influência da nova história cultural de Chartier. A preocupação com as culturas escolares aumenta, se dedicando cada vez mais aos conhecimentos envolvidos nos diferentes tempos, espaços, sujeitos, materiais e conhecimentos no processo e escolarização da sociedade. Foram amplamente utilizadas memórias, imagens, fotografias, materiais escolares, músicas e filmes como fontes históricas. Aumenta a preocupação com as fontes da história da educação e pesquisas surgem nessa perspectiva. A partir dessas transformações e variadas influências, é possível problematizar a educação em diferentes tempos históricos, em espaços escolares ou não, baseando-se em diferentes temas, como, por exemplo, o corpo, o aluno, a leitura, as disciplinas escolares, a cidade, as instituições, métodos de ensino, estatística, ofícios, materiais escolares, saberes e vários outros. Em diferentes sujeitos também, a criança, a mulher, o negro, o aluno, o professor, os dirigentes escolares. De diferentes fontes documentais, podemos usar a imprensa, periódicos, relatórios oficiais, correspondências, manuais escolares, inventários, livros de leituras, imagens e em diferentes abordagens teórico-culturais. Uma observação importante: não é desejável reduzir tais estudos à esfera escolar fechada sobre si mesma. E por que não é desejável? A escola não se encerra em si mesma, ela faz parte do mundo, ela é atravessada por todos os problemas que nós enfrentamos, sejam eles de ordem social, política, econômica, psicológico, está tudo junto. Bom, ao fim, é possível perceber que a história da educação do Brasil vem passando por diversas transformações que estão relacionadas a mudanças de paradigmas sociais e epistemológicos, ok? Bom, ao fim, é possível perceber que a história da educação no Brasil vem passando por diversas transformações que estão relacionadas a mudanças de paradigmas sociais e epistemológicos. A crise dos ismos, como a do socialismo, a desilusão com as utopias, marcaram indelevelmente as produções e cada vez mais as escalas menores foram compreendidas como fundamentais para entender os processos sociais. Cada vez mais a cultura escolar, o seu cotidiano, as relações de gênero, de infância, relações étnico-raciais, religiosas e culturais passaram a ser uma forma de pensar a educação. Com relação aos documentos que vocês vão produzir, quero trazer para vocês um pouco de minha experiência ao lidar com a produção de entrevistas e o trato com as fontes. É preciso, pessoal, conhecer a bibliografia, a teoria que aborda o tema, porque com uma base teórica consistente, a formulação de questões torna-se mais fácil. Isso significa que o saber específico é uma ferramenta muito importante nesse momento. E aqui é que entra todas as disciplinas que vocês tiveram: direitos humanos e cidadania, legislação em direitos humanos, educação em direitos humanos, diversidades socioculturais, aí entra os negros, os indígenas, a questão de gênero, da diversidade sexual, das mulheres e, por fim, a violência e a convivência nas escolas. Todos os conflitos discutidos nessas disciplinas estão presentes no ambiente escolar, porque a escola é parte do mundo. São leituras e discussões que vão ajudá-los nessa reta final, porque são as questões colocadas no decorrer do curso, seja aquelas colocadas por vocês mesmos, pelos professores, pelos colegas, pelos textos, que construíram o saber específico de vocês e que vocês vão precisar para desenvolver o projeto de intervenção. E os conceitos? Os conceitos é uma parte muito importante da pesquisa. Precisamos entender os conceitos, porque um dos grandes problemas colocados pelos autores, por quem trabalha com a pesquisa na educação, é o fato de que muitos dos trabalhos das pós-graduações não conseguem construir um diálogo entre teoria e prática, ok? Então agora vamos às questões mais práticas, ok? Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns temas analisados hoje na pesquisa em educação, tá? Esse livro, o título dele é Desafios Contemporâneos da Educação e é organizado por um conjunto de autores que tratam do tema. Ele é dividido em 3 eixos temáticos, tá? Então nós temos educação, culturas e realidade social, políticas educacionais e a escola. Essa divisão aqui é interessante para vocês, terem a atenção quando vocês estiverem fazendo
o projeto de vocês, escrevendo o TCC, em como que faz essas subdivisões, tá? Então, no primeiro momento, nós temos a educação sendo tratada juntamente com culturas e realidade social. Depois a gente vai especificamente para as políticas educacionais e, na sequência, a gente trata do ambiente escolar, tá? Então, aqui a gente tem uma série de temas que os autores eles elencaram, né, e colocaram como fazendo parte do eixo 1, que é temas como cidadania, políticas públicas, né, educação sustentável, né, inclusão social e deficiência, tá? Educação especial, né? Então, esse é o eixo 1. O eixo 2 está direcionado às políticas educacionais, certo? Então, a política educacional e a dimensão social, verso e reverso, desafios da avaliação educacional, tá? Estágio supervisionado e a prática de ensino na formação de professores de história, condição socioeconômica, tá? Trajetórias escolares de laureados nas políticas afirmativas, tá? E aí vem estudos de casos específicos. Então, temos o eixo 3, que é a escola, que aqui nesse momento eles vão abordar, né, os problemas, as questões que envolvem a escola, né? Rebatimento das expressões da questão social no cotidiano escolar e a contribuição do serviço social, por exemplo, o significado do trabalho interdisciplinar na escola, metodologias, certo? Então, esse é um livro interessante que eu vou colocar para vocês e ele traz temas que estão sendo discutidos atualmente. A sequência aqui também aponta metodologias de ensino, né, sobre a escrita de pessoas pouco escolarizadas, de cartas e quadros. Então, são vários temas que os autores acharam importante para lidar com essa questão dos novos conhecimentos dentro da escola, tá? Outro livro interessante é esse Superando o Racismo na Escola, que é organizado por Kabengele Munanga, um autor que a gente já estudou aqui também. Ele é um livro que tem como objetivo geral superar o racismo na escola, tá? E os objetivos específicos, que são todos os pontos que estão tratados dentro, né, do livro, tá? Desconstrução da discriminação do livro didático, né? História e conceitos básicos sobre o racismo. E tem uma série de questões, a geografia, a África e os negros brasileiros, racismo, preconceito e discriminação. Aí tem toda uma série de questões colocadas pelo autor que, na visão dele, se superados, vai levar ao objetivo geral do livro, que é a superação do racismo na escola, tá? Então, o que temos nesses exemplos de temas? O que esses exemplos nos mostram? Por eles, é possível ver uma ampliação e diversificação de temas. A ampliação e diversificação, que, como coloca Marli André, é uma questão importante, certo? Porque passa-se a uma maior atenção ao peso dos fatores intraescolares, tá? É o momento em que aparecem os estudos que se debruçam sobre o cotidiano escolar, tá? Focalizam o currículo, as interações sociais na escola, as formas de organização do trabalho pedagógico, a aprendizagem da leitura, né, da escrita, a disciplina e as relações da sala de aula, a avaliação. O exame de questões gerais, quase universais, vai dando lugar a análises de problemáticas locais investigadas em seu contexto específico, tá? Esse livro também é bastante interessante, né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada nele. Ele fala sobre essas questões, né, de metodologia de pesquisa e eu acho que vai ser muito útil para vocês nesse momento, tá? A pesquisa em educação. Dentro dessa pesquisa, né, da ideia de pesquisa em educação, nós temos uma mudança também nos enfoques, nas abordagens críticas, né? A interação com outras áreas, além da psicologia e sociologia, a partir dessas transformações, uma utilização também da antropologia, da história, da linguística, da filosofia, né? Os enfoques, eles passam a ser multi-inter, transdisciplinares e multidimensionais também, né? E com relação à construção do projeto, um dos pontos principais para a construção do projeto é a metodologia, e é nela que a gente vai focar agora, tá? Então, metodologia é um conjunto de abordagens, né, de técnicas, de processos que são utilizados para resolver um problema que é indicado no projeto de intervenção. Ou seja, pessoal, a metodologia científica, né, no projeto é o como fazer,
é a forma que você vai fazer, tá? Então a gente vai abordar algumas questões aqui agora que com o objetivo de facilitar para vocês esse processo. Caminhos para chegar aos objetivos propostos. O que seria isso? Né? Ou seja, como você escolheu o tema e o porquê. O que te motivou a falar sobre tal tema, certo? Como você chegou nesse tema? Como você chegou aos objetivos? Aquilo que você pensou, como você chegou nisso, tá? O tipo de pesquisa. Nós temos pesquisas qualitativas ou pesquisas quantitativas. Ambas são metodologias de pesquisa interessantes e válidas, tá? A pesquisa quantitativa, ela é necessária quando existe uma necessidade de extrair, deixar evidentes uma grande quantidade de dados, de informações. Tá? Então, se você precisa falar sobre grandes questões, né, por exemplo, sobre o analfabetismo no Brasil, é interessante uma pesquisa quantitativa. Pesquisa qualitativa, ela é muito usada nas pesquisas em educação e ela busca questões mais específicas e detalhadas e ela tem uma preocupação com uma realidade que não pode ser quantificada, tá? Dentro das pesquisas qualitativas, nós temos a pesquisa de ação e intervenção. O projeto de intervenção, ele propõe uma ação a partir de uma pesquisa diagnóstica realizada nas escolas. E o universo da pesquisa? Escola ou na comunidade escolar, tá? A escola é o ambiente interno e envolve os professores, alunos, direção, serviço pedagógico, funcionários, biblioteca, sala de recursos. E a comunidade escolar envolve os pais, a família, o bairro, certo? Os critérios de amostragem e os instrumentos e procedimentos para a coleta de dados. Quais dados serão usados? Como serão apresentados? Como serão produzidos? Entrevistas, questionários, é dessa forma que vocês têm que pensar. Os procedimentos para a tabulação de dados. Como que esses dados serão organizados? Então, quando a gente fala em procedimentos para a tabulação de dados, a gente entende que como esses dados serão organizados na sua pesquisa. Tá? E os procedimentos de interpretação e análise dos dados e informações. Ou seja, o que significa isso? Como essas informações obtidas por meio de entrevistas, questionários, serão interpretadas e analisadas. Em outras palavras, significa dizer qual o sentido que você vai dar para os resultados que você obteve no seu projeto de intervenção. Esta é uma das etapas mais importantes, pois aqui vai evidenciar todo o conhecimento teórico que você construiu ao longo do curso. E é preciso deixar claro qual autor, qual teoria te ajudou a pensar, analisar tais questões e esses resultados, tá? Estratégias de acesso a fontes de informações. Quais estratégias você lançou mão para ter acesso às informações? Então, o que você fez para ter acesso a essas informações? Tá? E o plano de intervenção é a ação a ser desenvolvida na escola. A aula da professora Cida Colares, a aula introdutória, ela toda explicando o plano de intervenção, o projeto de intervenção, como que ele deve ser. É uma aula bem interessante e ajuda vocês nessa questão. Tá? E como fazer essa intervenção? Após detectar o problema, ou seja, a questão, você vai traçar um plano de ação. Vai traçar um plano de ação para desenvolver esse projeto. E aí nós temos os resultados esperados. Tá? Os resultados esperados, eles serão a porta de entrada para que se discuta o problema apresentado e deve estar em diálogo com a bibliografia, com os objetivos e o projeto de intervenção. Tá? Então você fez ali a sua introdução, já tem seu tema, você colocou os seus problemas, você colocou o seu objetivo geral, objetivos específicos, você relatou como que você vai fazer esse trabalho, como que você fez. Tá? E aí você vai informar tudo isso e depois você vai analisar os resultados esperados. Então, a partir desses resultados que você obteve, você vai fazer um diálogo ali com a bibliografia, com os objetivos e com o seu projeto de intervenção. E aí você vai dar as considerações finais.
Bom, pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos de temas, tá? Esses temas eu peguei com Marcelo, né, o tutor que está com a gente aí. Então, ele me passou uma relação dos alunos, né, que ele acompanha e uma série de temas que vocês colocaram. Então, eu trouxe isso aqui para a gente falar um pouquinho sobre eles, tá? Muitos, né, de vocês estão pensando em abordar o bullying no projeto de intervenção, tá? Aqui tá alguns temas, né, algumas questões que foram colocadas. Prevenção e combate ao bullying, bullying na escola, prevenção ao bullying, o bullying nas escolas e o serviço social, um olhar interativo para o bullying no ambiente escolar, bullying escolar. Então são várias pessoas que estão pensando em trabalhar com o bullying. Então eu trouxe aqui algumas questões, né, alguns exemplos de temas que vocês colocaram, tá? Então, tem muita gente pensando em abordar o bullying no projeto de intervenção. Então, são várias questões que foram colocadas a partir da temática bullying, tá? E eu coloquei aqui algumas questões gerais que precisam ser, né, discutidas quando se vai falar de bullying, tá? Primeiramente é conceituar o termo e historicizar. Quando é que se começou a falar de bullying? Ou seja, é preciso entender o surgimento dessa prática e a sua proliferação na sociedade e, consequentemente, nas escolas. Na verdade, bullying ele é um tema complexo de ser tratado, né? E acontece há muito tempo. Essa intimidação, essa relação de poder que existe, né? Onde um se coloca como maior e mais do que o outro. Então, é uma questão que está presente, que está muito presente nas escolas, mas em determinados momentos, em determinados casos, a gente percebe que está se tratando brincadeiras que não devem ser colocadas como bullying. Tem pessoas fazendo uma interpretação errônea do que significa bullying, tá? Tem aí uma farta bibliografia, né, sobre esse tema, então não será uma coisa difícil de fazer. Tem uma das pessoas, dos alunos que colocaram aqui, que ele coloca prevenção e combate ao bullying, tá? E seria o Alexandre Alves Aguilar. O problema que ele coloca é como prevenir e combater o bullying nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola pública de Montes Claros. Tá? E eu achei isso aqui interessante porque faz parte, né, das discussões, nossas reuniões de professores, a gente sempre fala isso, né? Aí surgiu uma ideia recentemente de fazer um tipo de oficina, de trabalho com os alunos para ajudá-los ajudá-los nessa questão, né? A não se importar tanto, né? A não dar tanta atenção para isso, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, tá? Bom, então com relação ao bullying, eu acho que a gente não vai ter muitos problemas. Tem um aqui que eu achei bem interessante também, a Alan Chaves Pereira, prevenção e enfrentamento à violência na escola, tá? Qual a percepção de alunos do ensino médio de Grão-Mogol sobre a violência na escola, tá? Esse tema implica reconhecer a existência da violência no ambiente escolar, porque acreditem, existem pessoas que não acham que a escola é violenta, que a escola não tem violência, né? Então a gente tem que trabalhar aqui o conceito de violência, né? E de que violência a gente está falando, né? E a partir daí desenvolver a pesquisa, tá, Alan? Aqui eu trouxe essa capa de livro, né, da Catarina Carneiro Gonçalves, que organizou junto com Fernando César, né, Violências e Bullying na Escola, né, Análise e Prevenção. Talvez, né, ajuda, tem alguma coisa interessante nisso daí, tá, para as pessoas que estão lidando com a questão do bullying e da violência, tá. Outra questão foi colocada pela Ana Cristina Cardoso Silva, que é a diversidade e igualdade no ensino infantil, tá? Eu tenho aqui uma sugestão para você, Ana Cristina, que é o teste das bonecas e as questões raciais, tá? Se você estiver pensando em falar sobre questões raciais, né? Esse teste das bonecas, ele é muito interessante, tá? E é com ensino infantil, né? Você pode fazer com criança, né? E pode começar a tratar dessas questões a partir do teste, né? Outra aqui, inserção de crianças portadoras de autismo na rede educacional.
a Bárbara Grazielli, que propôs, né? O que ela tem em mente é entender as dificuldades enfrentadas por alunos, colegas, pais e educadores. Bárbara, isso aqui eu acho que é uma coisa bem interessante de fazer, né? Mas muito grande se você pretende realmente falar com alunos, colegas, pais e educadores. Então, eu acho que se você focar em uma dessas questões, né, ou nos colegas, né, ou nos pais, ou nos educadores, você vai conseguir fazer um bom projeto de intervenção, tá? Bom, outro aqui, do Dionis Rodrigues Sobral, né? Os desafios intrínsecos à concretização dos direitos humanos no Brasil. Eu gostei muito desse tema porque aqui ele vai tratar de tudo que a gente estudou na pós-graduação, né? E aí eu me lembrei, e até coloquei aqui, né, que tem uma pesquisa da BBC, que eu até utilizei essa pesquisa com vocês em uma das disciplinas. Essa pesquisa vai mostrar que mais da metade dos brasileiros acham que direitos humanos beneficiam quem não merece, né? Então, a questão aí, como o Brasil lida, né, com os direitos humanos, tá? Eu acho esse trabalho bem interessante, né, até para trabalhar diretamente com professores ou com alunos ou ainda com a comunidade escolar, tá? Pode ser feito aqui questionários, né, entrevistas, né, abordando sobre o que as pessoas entendem, né, por direitos humanos, tá? Para a gente tentar ver a deficiência nisso daí, tá? De como que as pessoas formulam essas questões de direitos humanos, tá? Então, eu preciso colocar outra questão para você aqui, Dionis. Você coloca os desafios intrínsecos à concretização dos direitos humanos no Brasil, tá? Mas eu acredito que isso não seja o tema ainda, né, o título ainda, mas é preciso, ao fazer um título, né, ao colocar um título, considerar o tempo e o espaço na construção, tá, dele. Porque a gente está fazendo um projeto de intervenção em uma escola pública da cidade de Montes Claros. Então, a gente não pode levar isso para o Brasil. A gente pode falar que é do Brasil, mas aí você tem que localizar em tal lugar, né, em tal momento, tá? Bom, gênero e diversidades no cotidiano escolar. A Jaciara Ferreira que trouxe essa ideia, né? Ela vai propor avaliar como as práticas discursivas afetam os alunos em sua vida escolar. Nossa, e você, né, afeta muito, Jaciara, né? É uma questão muito complexa que envolve elementos culturais, principalmente religiosos, tá? Além de outras questões, tá? Mas essas as práticas discursivas, né, as narrativas, elas afetam os alunos, porque, né, aí você vai descobrir, né? Eu quero até ver depois o trabalho final que você vai apresentar com relação a isso. Educar para a diversidade. A Maria Silva de Jesus questiona como lidar com a multiplicidade de sujeitos dentro do espaço escolar, tá? Como aceitar que o outro é diferente de nós, né? Esse tema em especial, Maria Silva, eu me lembrei de um questionamento que eu fiz para os meus alunos, né? O que eles acham que deveria mudar na escola? Perguntei para eles, tá? Isso por conta de uns projetos de intervenção que a gente está fazendo junto com a Secretaria de Educação, com a Superintendência, né? Então, eles me disseram que eles precisam de professores que saibam conviver e respeitar as diferenças. Veja bem, os alunos me disseram isso, né? Que eles precisam de professores que saibam conviver com as diferenças, com o diferente, né? E aí eu acho que não é só o professor. A escola toda ela precisa aprender a conviver e a respeitar as diferenças. Aquele que não é igual a mim, né? Aquele que é diferente. Então é necessário. E a palavra-chave nessa questão aí é respeito mesmo. Violência em ambiente escolar. Nós trouxe aqui uma questão: como unir comunidade escolar, família, professores e alunos no combate à violência na escola. Bom, é uma coisa bem grande mesmo, né, isso aqui, né? Como unir a comunidade escolar, família, professores e alunos no combate à violência na escola. Então, algumas questões, elas simplesmente ultrapassam os muros da escola, quase todas. Por quê? Porque a escola faz parte do mundo. E são os problemas do mundo que atravessam a escola. Então, a violência está na escola porque a violência está no mundo, né? Então, é uma questão muito maior que a escola, né?
a escola ela é o reflexo da nossa sociedade, né? Então, mas nós temos isso aqui um tema bem interessante mesmo, né? E que temos aí várias obras que podem ajudar, tá? Outra coisa que eu achei, outro tema aqui que eu gostei também, na verdade eu gostei de todos, né? Violência e drogas na escola, né? Educação e prevenção. A Sandra Regina coloca isso, como trabalhar formas de prevenção nas escolas em se tratando das drogas lícitas e ilícitas, de uma maneira que venha a contribuir com informações necessárias, tá? A minha sugestão seria aqui trabalhar com as drogas lícitas, né? E a gente questiona de quais drogas estamos falando, né? Cigarro, álcool, açúcar, Coca-Cola, né? Aí tem toda uma legislação, né, em cima disso daí, tá? Uma questão cultural, né? Primeiro a gente conseguiu a gente conseguiu tirar, né, da cultura das pessoas, do dia a dia, o cigarro em ambientes fechados. Então hoje é proibido fumar, mas isso é uma coisa, né, que veio de muito tempo e que até hoje, né, a gente consegue que as pessoas respeitem isso, tá? Então eu acho as drogas lícitas, elas são mais complicadas de se falar porque elas envolvem outras coisas, né? Cigarro, álcool, açúcar, né? Eu li uma pesquisa recentemente que fala que quando a pessoa consome o açúcar em demasia, né? Consome o açúcar, as áreas do cérebro que respondem a isso são as mesmas quando se usa cocaína, né? Então o açúcar, ele vicia, Coca-Cola vicia, o álcool vicia, né? E eu achei bem interessante isso aqui, tá? Bem interessante mesmo, Sandra. Mediação da psicologia na relação família e escola. Como conscientizar a escola e a família sobre a responsabilidade em promover a educação, tá? Eu sugiro aqui aplicar o projeto de intervenção na comunidade escolar, né? É bem interessante isso aqui, porque a gente tem uma omissão da família muito grande nas escolas. Quem é professor sabe disso, né? A família ela está muito ausente, então ela passa para a escola a função de criar o filho, né? E não pode ser assim. A escola é que tem a função de ajudar as famílias, né, na educação dos seus filhos, e não o contrário, né? Não é o pai e a mãe que ajuda a escola a educar seu filho, né? A escola ela consegue construir junto com os alunos um conhecimento, né, científico, né? Uma educação científica, vai ensinar matemática, vai ensinar química, né? Mas a educação, né, boas maneiras, isso deveria ser algo também que deveria acontecer em casa. E até a família também ela não consegue ser responsável pela educação do filho, né? Ela demanda toda essa tarefa para a escola, tá? E isso não as coisas não são bem assim, porque, né, é muito mais complicado para a escola, né, fazer esse tipo de coisa, né? Além ainda de ter que ensinar, né? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui outras questões, né? Nas escolas públicas de Minas Gerais, a segunda metade do mês de novembro acontece a Semana de Educação para a Vida, tá? E esse é um momento interessante para vocês apresentarem os projetos de intervenção, tá? E a partir daí tem outra questão que eu gostaria de colocar para vocês, tá? Que é como se apresentar na escola, tá? Só para exemplificar para vocês. Na semana passada, né, foi a coisa de uma semana ou 2 semanas atrás, chegou um grupo de estudantes lá na escola que eu trabalho e entraram dentro do setor pedagógico e começaram a falar, né, ao mesmo tempo, né, sem uma coordenação, né, sobre um projeto de intervenção que eles queriam fazer. O projeto é muito interessante, mas eles chegaram de uma maneira muito estabanada, completamente errada. Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa para aquelas pessoas que não estão na escola, que não trabalham, né, você deve vestir-se adequadamente,
fazer o projeto, né, levar o projeto escrito, pelo menos um esboço daquilo que você pensa, né, procurar a direção vai então te encaminhar para o setor responsável, tá? Se você conhecer alguém na escola, ajuda, tá? Ajuda muito. Mas é importante que você chegue, né, com algo escrito, apresente para eles, tente fazer um projeto de intervenção nesse período que é próprio, tá, das escolas, né, que é a Semana de Educação para a Vida, ali na segunda metade do mês de novembro, a partir do dia 15, tá? É preciso ver quando cada escola vai organizar isso. Então tem uma semana toda que pode ser colocada aí de projetos de intervenção para discutir a questão do 20 de novembro, a questão da consciência negra, tá? E outras questões podem ser colocadas ali, né? Palestras, né, podem ser feitas nesse momento. O pessoal que é da área do direito, né, e talvez para vocês é mais difícil pensar em alguma coisa, né? Trabalhar com leis, com legislação relacionada aos direitos humanos é uma boa alternativa, né? Principalmente com relação a professores, à comunidade escolar, né? Aos próprios alunos, né? Então, é bem interessante que vocês, ao chegarem na escola, já cheguem com o projeto pronto, né? Escrito, né? Deixa uma cópia com o setor pedagógico responsável, explica tudo direitinho, né? Se for mais de uma pessoa, uma, duas, três pessoas, né, coordena ali quem é que vai falar, para não ficar um atropelando o outro. Isso tudo demonstra uma desorganização. Quando você faz tudo organizado, demonstra cuidado, demonstra, né, um controle sobre o seu projeto, né, o objetivo que você quer, aquilo que você quer fazer, tá? Então essa é uma questão muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês, porque a gente passa por isso, a gente vê isso diariamente na escola, tá? Bom, vamos voltar aqui no slide. Outra coisa que eu quero deixar para vocês é o cronograma de estudo e a postagem do trabalho, tá? Então aqui tem, né, o estudo das orientações gerais, esclarecimento de dúvidas e delineamento do tema já aconteceu, né? Até 31 de outubro. A escrita do pré-projeto, que é a segunda versão do artigo, ela é programada para ser postada de 1º a 30 de novembro. O projeto de intervenção pode acontecer entre 1º a 30 de novembro. O ideal é que vocês façam esse projeto de intervenção, façam a prática, né, a intervenção na Semana de Educação para a Vida, né? Contatem a escola, né, para saber a disponibilidade e o interesse, tá? A escrita e a postagem da primeira versão do TCC para o orientador, ela vai acontecer no mês de dezembro, né, de 1 de dezembro até 5 de janeiro do ano que vem, de 2020. E o retorno que o orientador vai dar para vocês, ele vai acontecer entre 5 e 15 de janeiro. Aí a gente tem, a partir do dia 20 de janeiro, vocês devolvendo a versão final, tá? Que será no dia 20 de janeiro. A montagem do pôster, né, e a postagem, ela vai acontecer de 1/12 a 20/1. E o seminário de apresentação do TCC será dia 25/1. É isso, pessoal. Espero tê-los ajudado. Na nossa sala virtual, vocês encontrarão textos que poderão ajudá-los, né, a aprofundar a pesquisa em educação, especialmente aqueles que quiserem transformar o TCC em artigo científico, tá? Então, fiquem todo mundo na paz. Espero que todo mundo consiga fazer um bom trabalho.